Aliás, já deixou o like, Alexandre? Se você não deixou o like, deixa o like, fortalece aí a Rádio Paixão. Deixa o like, porque chegou a hora, senhoras e senhores, vamos falar de Renato Portaluppi, senhoras e senhores. Surge novidade importante sobre o Renato, tá aí na tela. Radinha, que novidade é essa? Conta pro povo azul que tá te esperando desde o início do programa, Leonardo Radaeli. Vamos lá, povo azul. Os passadores de pano, os fora Renato, vamos juntos. Todo mundo dando a mão, vamos lá. A informação é a seguinte, informação do UOL, né? Boa. Informação importante. Importantíssima. Que pouca gente fomentou essa informação hoje. É de que o Renato, independente do cenário que ele tá inserido, independente do futuro dele, terminou a Copa do Brasil, terminou essa temporada, ele vai sentar com o presidente Romildo Bolzan para discutir o seu futuro. A informação que o UOL traz é que a prioridade é o Grêmio. O Renato quer continuar no Grêmio e tem a prioridade, né, de conversar com o Grêmio. Aí nessa conversa, independente das coisas que vão colocar nessa conversa, de teto, de investimento e tudo mais, depois dessa conversa, se não tiver um acerto, se não tiver os dois lados satisfeitos com o que está acontecendo, o que foi proposto, aí sim o Renato vai ouvir outros clubes. Então é o seguinte, o Galo está interessado no Renato, beleza, mas antes de tudo terminou a temporada, o Renato vai sentar com o presidente Romildo, vai ouvir a proposta do Grêmio e aí vai definir se vai ou não continuar no Grêmio. Depois dessa definição, ele vai pensar em outros clubes. Mas a prioridade do Renato é continuar no clube do seu coração. Radinha, vamos lá. 8h52 da noite, tá? Essa notícia do UOL, o que a gente tem mais ouvido aí nos últimos 2 dias e respeitando as informações de todo mundo, né, cara? A gente tem gente muito gabaritada buscando informação e dizendo que o técnico Renato Portaluppi já inclusive estaria com um contrato do Atlético, uma proposta do Atlético Mineiro em mãos. Já teria alguma coisa passada da diretoria do Atlético para ele, tá? Tem gente que tem essa informação e gente muito importante aqui no nosso cenário. Gente de credibilidade. Mas essa notícia do UOL Sport, no momento em que ela diz que o Renato Portaluppi vai conversar primeiro com o Grêmio, ela, digamos assim, cai por água abaixo, deixa cair por água abaixo as notícias que estão sendo circuladas de que o Renato já teria uma proposta do Atlético Mineiro. Com salário, o que me chamou a atenção, né? Tem muita gente comentando aqui, né? Muita gente comentando aqui, mas isso aí não é informação, isso é óbvio que o Renato vai sentar com o Romildo depois da Copa do Brasil, depois que terminar a temporada, é óbvio que isso vai acontecer. Só que o UOL reitera, a prioridade do Renato é o Grêmio, é continuar no Grêmio. Aí como vai ser esse papo? Qual vai ser o teto estabelecido pelos dois lados? Eu não sei. Mas, seguinte, a informação que o UOL traz, Jeremias Werneck traz, né? É isso, né? Deixa eu dar até uma conferida, porque tem, eu acho que o Guilherme Pio de Minas Gerais também. Exatamente, é uma informação de 2 redações, né? Redações daqui de Porto Alegre e uma redação de Belo Horizonte, são 2 informações de 2 repórteres, né? E eles trazem a informação de que a prioridade do Renato é continuar no Grêmio. Caso não tenha acerto com o Tricolor, com o clube do coração dele, aí sim ele vai pro mercado ver o que o Galo, que os outros times têm a oferecer pra ele. Mas a prioridade do Renato é o Grêmio. Marinho Saldanha e Guilherme Pio, tá? Marinho daqui e Guilherme de lá de Minas Gerais. Exatamente. Por isso, professor, eu acho que ela é muito importante porque a gente já tinha muita informação, cara, de que o Renato estaria com essa proposta em mãos e que, e informações lá de Minas Gerais, informação do Rio de Janeiro. Cara, tem uma boa hoje que eu ouvi e eu até... eu pensei até em falar aqui no programa, como título do programa, mas aí surgiu, no final da tarde, surgiu essa do Marinho e do Guilherme. Mas uma informação interessante, cara, do Bagé, que ele conversou com um repórter lá do Rio de Janeiro. Eu não sei se foi o Wilson Pimentel. Putz, cara, agora eu não vou lembrar o Wellington Campos. Bom, enfim, não vou lembrar o repórter. O Bagé conversou com esse repórter carioca. E esse repórter
disse pra ele que ele tinha uma informação de que o Flamengo trabalhava com a notícia de que o Renato já estaria, digamos assim, o Flamengo consultou o Renato e houve de pessoas próximas ao Renato que o Renato já estaria encaminhando e já teria até detalhes com o Atlético Mineiro encaminhados. Como o tempo de... o salário, enfim, todos esses detalhes, digamos assim, que ele já teria em mãos. Por isso que eu achei bem interessante essa matéria do Marinho e do Guilherme, porque ela vai um pouco na contramão disso, né? Ela diz que o Renato, cara, o que eu entendo, pelo menos, Rada, se eu tiver, e professor, se eu estiver falando uma bobagem, vocês me debatam comigo. Mas o que eu interpreto disso é que não tem, o Renato não tem, porque se o Renato vai ouvir primeiro o Grêmio, ele não tem um acerto ou, enfim, uma proposta do Galo, né? Pois é. Mas aí, o que pode acontecer, e aí eu concordo muito com o que o professor disse, o Renato lavar as mãos com o Romildo, falar, presidente Romildo, eu falei em coletivo, em 5 minutos a gente se decide, a gente se completa aqui, a gente acaba com essa história, tá? Sim. Vou ter investimento ano que vem? Ah, Renato, ainda a gente tá visando o superávit, a gente tá vendo um balanço financeiro e tudo mais. Presidente... eu quero um poder de investimento, tu não vai me ceder isso esse ano? Olha, Renato, vai ser difícil. Olha, então, presidente, vai ser difícil continuar o trabalho, hein? Vamos terminar por aqui? Pode acontecer isso, entendeu? Entendi, claro. Do Renato priorizar a conversa com o Grêmio, mas na hora da conversa, o Grêmio não colocar em pauta, em xeque, o que o Renato quer. Isso pode acontecer. E eu acho que até a coletiva do Renato, que ele se mostrou incomodado com a falta de investimento, né? Citando o Atlético Mineiro e o Flamengo... é claro que ele está incomodado que não tem, que a equipe do Grêmio não investiu como Atlético Mineiro e Flamengo. Então acho que vai ser algo que ele vai colocar no debate com o presidente. Vou ter poder de investimento, vou conseguir investir mais nessa equipe na próxima temporada. E aí vai depender muito do debate e da resenha entre os dois, né? Mas isso já era esperado, né? Isso já era esperado, a conversa entre Renato e Romildo. O que me surpreende nessa informação do Marinho e do Guilherme, né? Isso. É de que... o Renato tem a prioridade em continuar no Grêmio, em continuar no clube do coração. Isso me surgiu até com muita surpresa, né? Me pegou como muita surpresa. Até porque a gente para pra pensar, o Atlético Mineiro vai ter um baita poder de investimento. O Flamengo também vai ter poder de investimento. O Palmeiras vai ter poder de investimento. Vários times vão ter poder de investimento. Isso aí. Daqui a pouco é isso que o Renato quer, né? Uma equipe para ele poder investir. E o Atlético Mineiro dá essa condição para ele. Então a gente encaixa as peças e no fim da história, passarinho, a novela só continua. Aí, professor? Eu tenho um medo, uma reclamação sobre tudo isso, que assim, ó, eu acho muito nobre o Renato dizer assim, não, eu estou focado na Copa do Brasil, depois que terminar tudo isso, a gente senta e conversa, mas eu acho muito nocivo isso, eu acho muito complicado tu querer conversar só depois da Copa do Brasil. Eu acho que eles poderiam sim já ter conversado, já ter encaminhado alguma coisa previamente, e até ter um suporte do clube para dizer assim, olha só, Renato, se tu perder, se tu ganhar, não importa, o oferecimento é esse aqui, o que a gente vai fazer no que vem é isso aqui, ter um planejamento com relação a isso, não dependendo da final da Copa do Brasil, porque claro, a gente sabe que ganhando a Copa do Brasil a gente ganha mais dinheiro, aí tem a questão da Libertadores, tudo bem, eu entendo que interfira, eu só acho muito problemático tu conversar com o Renato e acertar a permanência dele ou não após o final dessa Copa do Brasil, e aí eu traria essa conversa para bem mais cedo para justamente definir, olha só, tu vai ficar ou tu não vai ficar, para que a gente consiga planejar o próximo ano, justamente porque se por um acaso o Renato não ficar, que é um dos grandes indicativos que eu acredito, não é informação da minha parte, mas eu sinto muito que o Renato vai sair sim do Grêmio, a partir do momento que tu tem essa saída do Renato, tu começa a olhar pro mercado agora e pensar, tá, e agora quem é que eu vou trazer? Por exemplo, se especulou o Roger, sim, mas o Roger já tá palavrado com o Fluminense. Ah, daí tu especula não sei quem, não, mas o cara já acertou com outro. Então tu já começa a ter mais dificuldade no mercado, e quanto mais dificuldade, maior os preços vão ter, por uma questão, obviamente, de oferta e procura. Então tudo isso vai prejudicando, vai postergando a preparação do time, porque daí tu consegue contratar um técnico, daí, olha só, fazendo aqui um pensamento só, tá? Não é informação, não é nada. Devaneio. Mas imagina assim, ó, contratou o Mano Menezes. Cara, ele não tem nada a ver com o Renato. Nada a ver com o Renato. Aí tu vai ter as peças que o Renato tinha e vai botar na mão do Mano Menezes. Não, mas o Mano Menezes tem outro perfil de atleta, outro perfil de jogador que ele quer. E aí tu vai ter que ir atrás desses caras. Ou seja,
todo o planejamento do próximo ano fica muito postergado, fica muito atropelado, que vai ser já um ano atropelado, e isso pra mim é muito problemático. Perfeito. Então, assim, eu tenho esse sentimento de que o Renato não vai ficar, e se ele não ficar, tudo isso, ganhando Copa do Brasil, não ganhando Copa do Brasil, já começa errado pra mim. Agora, se ele ficar, aí eu já acho que a conversa é outra, né? Porque daí tu já tem o perfil de treinador que tu já tá acostumado, enfim, daí, como ele, Renato, já colocou em coletiva que quer que o Grêmio abra a mão, e se abrir mão ele vai ficar, aí é outra conversa, né? E só um adendo, né? Tem um perigo no calendário gremista, né? Final da Copa do Brasil acontece numa data, 3 dias depois já tem uma pré-Libertadores, caso aconteça uma tragédia na final da Copa do Brasil. Então o calendário vai dificultar muito o planejamento do Grêmio para a próxima temporada. Se não tiver Renato, vai ter que chegar um treinador rápido aqui no Grêmio e implantar uma mentalidade de jogo, uma nova filosofia, enquanto uma semana. Exatamente, É muito isso para mim. Essa janela de transferências, essa transição de uma temporada para outra, né? Vai ser muito complicado, e acho que a direção do Grêmio tem que cuidar muito bem dessa situação, porque o futuro do Grêmio pode passar muito por essa semana de troca, né? De final de Copa do Brasil e pré-Libertadores. Então, atenção, e vamos gerir, vamos administrar muito bem essa situação ali, hein, Grêmio? Muito bom, cara. 9 horas da noite, 2 minutos, era isso de Papo Pachola. E, cara, agradecer demais a rapaziada. Eu tô até ainda com as imagens do Renato. Cara, é só imagem histórica, velho. Agora tá passando ali a imagem dele na estátua, agora tá falando ali, nessa época ele ainda era treinador do Bahia, antes de vir pro Grêmio, ele tá com uma camisa ali do Bahia. 2010, né? 2010. Exato, ele chegando no Grêmio lá em 2010. Eu vou contar também pros meus filhos, pros meus netos, olha aí, agora os fora Renato ficam loucos. Vou contar pros meus filhos e pros meus netos que nas 3 vezes que o Renato Portaluppi assumiu o comando técnico do Grêmio, as 3 vezes eu fui no aeroporto buscar ele. Fui em 2010, fui em 2013 e agora fui também em 2016. Então estive lá nos 3 anos. Renato é nosso maior ídolo, a gente tem que respeitar. A avaliação de fica ou sai é uma avaliação muito interna e de teto. Qual teto o Renato pode levar essa equipe? Ele errou muito nesses 2 últimos anos, né? 19 e 20. Eu acho que o Renato errou muito. Mas a convicção, a avaliação tem que ser interna. Eu concordo em muitas críticas que os torcedores do Grêmio fazem com o trabalho do Renato. Eu também sou crítico ao trabalho, principalmente desses 2 últimos anos. Mas ninguém mais do que o presidente Romildo e o Renato conversando sobre teto, sobre o futuro do clube. Mais do que ninguém, esses 2 sabem o que devem fazer pro bem do Grêmio. Muito bem, gurizada, fechou o programa aí, muito obrigado pra todo mundo, velho, 720 likes, tá? Muito bom, muito bom. E amanhã vamos última onda de like aí, dá o like, chama no like.